Bom dia. E você sabe que estava programado para 1 Tessalonicenses capítulo 3, e quando eu comecei a ler o texto, pode abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 3, vamos ler do 1 ao 13, que é o capítulo inteiro. Eu entendi muita coisa do que Deus tinha para nós como igreja hoje, essa questão de uma igreja que nasce e eu fazendo um paralelo sobre o que aconteceu no acampamento, da empolgação, da alegria, né? Só que a gente tem que voltar para a nossa rotina, para a nossa casa, para todas as coisas, né? Eu lembro quando Jesus ele expulsa demônios do Geraseno lá, que tinham vários demônios, né? Uma legião de demônios. E quando ele se vê liberto, ele fala para Jesus: eu vou te seguir, né? Eu quero te seguir, aonde o Senhor vai eu vou. E Jesus disse: não, volta para sua casa, né? E fala o que eu fiz por você. E esse momento do voltar para casa, que eu acho que é o momento em que nós somos constantemente desafiados, né? De não perder a empolgação daquilo que nós vivemos, daquilo que nós participamos, né? E hoje o título é Como Não Abandonar a Fé, como não se fortalecer. O Adilson falou muito sobre isso em Provérbios, depois na pregação de domingo à noite, e o Júlio falou também sobre isso ontem para os jovens, né? Foi uma benção mesmo as pregações. E eu creio que hoje esse texto vai complementar, né, a questão do acampamento e de como, né, o que acontece depois, né? As nossas preocupações, né, com os nossos filhos. Você que enviou seu filho, teve uma mãe que mandou assim: quero uma foto do meu filho, tiraram foto do meu filho. E eu entendo, né, porque a gente quer ver os nossos filhos, as fotos deles e tudo, né? Meu filhinho tão bonitinho, né? Tira a foto dele aí. A gente tirou as fotos e tudo para alegrar as mães, porque elas estavam preocupadas, né? O que está acontecendo no acampamento? E eu creio, né, que a volta deles para casa, vocês perceberam alguma diferença, né? Uma alegria, né, do acampamento, mas isso aí tem que se traduzir numa alegria de vida. É isso que eu queria conversar nessa manhã, né? Então a gente vai ler 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 13, vamos orar? Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã, obrigado pela nossa vida, obrigado pelo que o Senhor já tem feito na igreja, na vida dos jovens, dos adultos dessa igreja. Que o Senhor possa, Deus, através da Tua Palavra, falar aos nossos corações, que a gente tenha o ouvido aberto, a mente aberta, o coração aberto a ouvir o Senhor nessa manhã, que o Senhor possa me usar como instrumento do Senhor. Peço também para aqueles que estão em casa, que vão ouvir e vão ouvir a Tua Palavra e ouvir essa pregação, que possa ser transformador na vida deles, como na nossa também. Em nome de Jesus. Amém. Então, 1 Tessalonicenses 3 diz assim, tá? Paulo escreveu uma carta a uma igreja que ele não teve muito tempo, né, para estar naquela cidade. Depois que ele pregou o evangelho, aquelas pessoas se converteram a Cristo e se renderam a Cristo. Então ele fala assim: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviarmos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é de vosso conhecimento.
Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como olhais também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé e apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estar firmados no Senhor, pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia no máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar a deficiência da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, o nosso Senhor, dirige-nos no caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o nosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, como eu tinha falado, é a segunda viagem missionária de Paulo, né? E nasce essa igreja de Tessalônica e, por causa da pregação do Evangelho, Paulo é perseguido, ele, Silas e Timóteo têm que sair da cidade. E eles saem de Tessalônica e eles largam essa igreja, né? Eles deixam essa igreja forçosamente porque ele não queria ter saído da igreja, do convívio dos irmãos. E Paulo era muito zeloso. Ele, quando pregava o Evangelho, ele tinha a responsabilidade de acompanhar e fortalecer, né? Essa é uma responsabilidade nossa, que quando uma pessoa nasce em Cristo, quando uma pessoa se converte a Cristo, a nossa responsabilidade como igreja é acompanhar essa pessoa para que ela se fortaleça, não é assim? E eu vendo o que aconteceu no acampamento, as preocupações que Paulo teve com essa igreja, ele se preocupou, e os motivos de preocupação é o motivo da nossa vida também de preocupação. A gente sabe que Paulo e Silas saíram de lá, né, e Timóteo, como também no acampamento o Clécio que pregou, o Caleb, que é o filho, que é o auxiliar do Clécio, que está junto com ele e tem nos abençoado também, mas eles foram para São Paulo, né? E vocês, jovens que foram no acampamento, e nós também como igreja, nós estamos aqui, continuamos aqui, a nossa vida, a nossa rotina, ela continua, né? Então você volta para sua casa, para a mesma casa, para os mesmos parentes, os pais, mães, irmãos, voltam para a escola com os mesmos amigos. O que mudou em tudo isso foi algo que aconteceu com vocês. Alguma coisa aconteceu com vocês. E o que aconteceu com vocês vai moldar a vida de vocês fora. E o ambiente vai ser diferente por isso, né? Mas Paulo ele tem uma preocupação, porque ele tem que sair forçosamente. Qual é a preocupação de Paulo com a igreja? A primeira coisa é como que a igreja ia reagir aos desafios, né, de uma vida transformada. Como que a igreja, como aquele povo de Tessalônica iam reagir a tudo que aconteceu com eles. Porque é uma coisa interessante que não tem nada melhor do que a vida entregue a Cristo. Nada, não tem comparação com nada. Mas tem uma coisa, quando a gente entende o Evangelho, quando a gente se rende a Cristo, as coisas não ficam mais fáceis. As coisas ficam mais difíceis. Não sei se para você foi assim, para mim foi. A alegria de estar com Cristo é tão especial, não tem comparação, mas a vida continua. E quando nós começamos a falar sobre Cristo, quando a gente começa a pregar com Cristo, a reação das pessoas, elas se alteram. Lavagem cerebral, essa pessoa ficou louca. O que está acontecendo com esses jovens? Espero que a sua mãe, seu pai, vocês ficaram loucos, mas estão melhores, né? Está um louco mais controlado, um louco com remédio, né? Alguma coisa assim. Mas, então, as dificuldades que essas pessoas, que esses
membros dessa igreja de Tessalônica iriam passar, né? E essa é a preocupação de Paulo. Como eles estão? Como eles estão reagindo ao que naturalmente acontece com eles, né? Alguma coisa que vai abalar a vida deles, vai inquietar a vida deles, vai intimidar a fé deles, né? E ele fala aqui no versículo, no 3, ele fala assim de que ninguém vos inquiete com essas tribulações. Paulo sabia, né, sobre a questão das tribulações que eles iam viver, né? Jesus, ele fala para os discípulos, ele fala, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo que eu venci o mundo, né? Não é que a situação vai ficar mais fácil, talvez a situação fique um pouco mais difícil. Vir à igreja pode ser um pouco difícil, conviver com as pessoas é difícil, né? Charles Swindoll tem uma frase que ele fala assim, viver com os santos na eternidade, ó que glória, né? Mas viver com os santos na terra, isso é outra história, né? A gente está junto com os irmãos, aí de repente dá um probleminha com os irmãos, né? Você já teve briga com o irmão? Já brigou com o seu irmão? Né? Eu tive 9 irmãos, né? Você já imagina como que era a casa, a mamãe e o papai, com muita sabedoria, criaram 9 irmãos, né? E eu, como sempre fui o melhor dos irmãos, sempre eu era o, né? Teve uma vez eu e meu irmão, nós fizemos uma aposta, né? Ele me amarrava com corda, me punha no chão e ele marcava, quando eu não metrava, quanto tempo que eu escapava daquela corda, né? Eu ia tirando e tal. E nós fizemos isso por 3 vezes, ele ganhou as 3 vezes, ele era muito mais rápido que eu. Eu fiquei com tanta raiva, eu falei, mais uma vez, eu enrolei ele bem apertado com a corda e empurrei ele. Ele foi caindo assim e pum, caiu de cara no chão. Aí ele falou, agora eu vou te pegar, né? E tudo, e eu corri para a mamãe, né? Quando eu cheguei perto da mamãe, a mamãe me protegeu. Assim a gente faz também, quando a gente faz uma arte, né? Vai atrás daquele que manda, né? Aquela que tem a reação. Mas aqui ele fala assim, olha, eu avisei vocês que vocês iam passar por isso. No 4 ele fala, porquanto ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento, né? Paulo ele fala, olha, nós, por pregar o evangelho, a gente vai ser perseguido. E aconteceu exatamente porque o evangelho e o caminhar com Cristo, ele traz algumas consequências para nós, né? Por isso que Jesus fala da cruz, por isso que na oração lá em João 17, fala assim, o mundo vos odiará porque me odiou antes, né? Porque o agir contra o pecado traz complicação, porque as pessoas amam o pecado. Quando a gente se converte, a gente já não é mais amante do pecado. Antes da conversão, antes de Cristo, o pecado nos faz bem, né? O pecado nos alegra, mas quando a gente se converte, a gente passa a ser incomodado por essa sensação de o pecado não é bom. Por que o pecado não é bom? Porque nos afasta de Deus, né? E isso é o pior, né? A se afastar de Deus por causa de abraçar o pecado. Então, quando a gente se converte, a gente se arrepende, a gente vai até Cristo e Ele nos acolhe, então passa a ser incômodo o pecado. E as pessoas que amam o pecado nos odeiam, né? Esse é um grande motivo para as pessoas nos perseguirem e nos odiarem, né? Outra coisa que Paulo fala, está no versículo 5, ele fala assim, foi por isso que já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, né? Aquela questão de saber como vocês estão, como é que a sua fé está caminhando diante das dificuldades que vocês vão ter, né? Não é que você não vai ter, você vai ter dificuldade, você vai ter luta, mas eu estava preocupado, né? Porque vocês são a coroa da nossa pregação, vocês são a nossa alegria, e se vocês estiverem sofrendo, e se vocês estiverem se afastando da fé, é isso que me preocupa. Eu queria que vocês se juntassem, se vocês se fortalecessem, que vocês fossem corajosos para enfrentar todas essas questões, né? E também ele fala de fé, ele fala de santidade, ele fala sobre, com relação ao relacionamento nosso, né? Através de Cristo, a gente tem um relacionamento diferente, porque ele vai nos transformando. Então, as preocupações de Paulo com essa igreja são muitas, e como também nós
temos preocupações com nossos filhos, né? A gente olha para os nossos filhos, quando eles saem de casa, nós nos preocupamos, né? A avó da minha esposa, ela falava uma coisa interessante, ela falava, seu filho não dá trabalho para nós dentro de casa, ele dá trabalho para nós quando ele sai de casa. Porque quando ele sai de casa, tem muitas coisas, né? Muitas coisas são oferecidas, né? Então, no acampamento, né? Com a comida gostosa, com as músicas, com as brincadeiras, né? Ali é um ambiente de proteção. Mas quando vocês voltam para o ambiente que vocês convivem, isso é preocupante para nós. E essa era a preocupação de Paulo. Olha, vocês agora, a sinagoga que era acolhedora para vocês, não vai ser. A casa de vocês que era acolhedora para vocês, não vai ser. E como vocês vão proceder com relação a essas situações que vocês vão passar, né? E quais são as soluções de Paulo para fortalecer essa igreja, que eu acho interessante? A primeira coisa, ele envia um irmão mais velho. Ele envia Timóteo. Sabe quantos anos tinha Timóteo? Né? Nessa época, ele tinha entre 16 e 20 anos. Você jovem do acampamento, é a idade de vocês. É lógico que tinha jovem lá com 30, né? Os jovens mais velhos, né? Mas Timóteo tinha entre 16 e 20 anos. E Timóteo, ele era filho de um grego e de uma avó e de uma mãe judia. E a mãe e a avó de Timóteo, que são que educam ele no caminho do Senhor, que ensinam as letras. Elas se converteram e elas passam a ensinar, né, todo o Antigo Testamento, a Torá, tudo, a lei para Timóteo, mas revela para ele quem é Jesus. E Paulo pega Timóteo, circuncida Timóteo por causa do testemunho e leva Timóteo para caminhar com ele. E ele manda esse rapaz, esse jovem, para uma função nessa igreja pastoral, né? Timóteo, ele não vai lá só para pegar notícia e trazer para Paulo, não. Ele vai lá para edificar a igreja, para exortar a igreja, para trabalhar com jovens, velhos e toda aquela gama de pessoas que converteram, mulheres, né, que fala judeus e tal. E ele tem essa tarefa de chegar lá e ensinar para eles, exortar eles, fazer com que eles pudessem se unir, né, em torno de Cristo, em torno do Evangelho, não se esmorecer, né, fortalecer a fé. Ele fala no 1 e 2, ele fala assim, porque não podendo mais suportar, mas o cuidado por vós, pareceu-me bem ficar sozinho em Atenas. Eu vou lá, eu vou ficar sozinho. Timóteo é importante para mim. Timóteo é uma pessoa que me ajuda muito, mas eu vou ficar sozinho em Atenas. Mas eu vou enviar esse irmão Timóteo, ministro de Deus e do Evangelho de Cristo, para o benefício da vossa fé, para fortalecer a fé de vocês, que pode acontecer de ser abalada por tantas lutas. Eu não sei, aqui como igreja, a nossa fé é testada todos os dias, né? Mesmo sem perseguição. Eu acho que às vezes a perseguição até nos une mais. Às vezes a gente tem muito mais problema com pessoas que estão com uma vida boa, mansa, tranquila, né? Mas a igreja de Tessalônica, com toda essa dificuldade, né, Paulo envia, né, para ser o irmão mais velho. Aquele irmão que vai olhar para aquele grupo e ser bênção para aquele grupo. Ele vai chegar numa conversa de duas mulheres que estão separadas por algum problema e ele vai edificar. Ele vai chegar para um problema de pessoas que estão ali conversando sobre teologia. Mas Jesus é o Messias, mas o que aconteceu e tal? Ele vai pegar e vai explicar para eles. Um jovem pastor, um jovem que tinha um cuidado e um amor pelo seu rebanho. Eu gosto da palavra pastor, né? Pastor é uma palavra tão bacana. Davi era um pastor. E quando ele escreve o Salmo 23, ele fala, o Senhor é o meu pastor. Pastorear ovelhas é uma coisa difícil, né? Davi teve um problema que ele enfrentou um leão e um urso para proteger as suas ovelhas, né? E Timóteo foi enviado para Tessalônica com todos os perigos que esse papel dele de pastor poderia incorrer para ele, né? Muitas coisas ele podia sofrer ali. Assim como Paulo e Silas foram perseguidos e tiveram que sair, poderia acontecer a mesma coisa com Timóteo,
Mas ele vai em obediência a Deus e em obediência ao Paulo, que era o pastor da vida dele, que era, de certa forma, o pai espiritual dele em todas as questões, né? Ele escreve 2 cartas para Timóteo, a primeira e a segunda carta a Timóteo. Nessas cartas, Timóteo deve ter por volta de 30 anos, tá? Já está mais estruturado e tudo, já está como o líder de uma igreja mesmo bem estabelecida, né? E Paulo vai dar vários conselhos para ele, inclusive em Timóteo ele fala assim, ninguém possa, como diz, duvidar da sua capacidade por sua mocidade, né? Que ele era jovem ainda, com 30, é considerado jovem, né? Deus chama Moisés com 80, né? E Timóteo com 20. Deus sabe o que faz e todas as coisas que ele faz são perfeitas, né? Então, os desafios de Timóteo é trazer comunhão, fortalecer a fé, fazer com que essas pessoas tenham coragem de enfrentar as perseguições, que essas pessoas saibam se defender dos ataques do inimigo, né? Que impediram, inclusive, Paulo de ir para Tessalônica. Então, ele tinha que fortalecer essa igreja, né? E aqui ele vai falando sobre essas situações que Timóteo podia enfrentar, né? E o que ele deveria fazer para ajudar essa igreja. E Timóteo vai com esse papel. E a partir do 6, ele tem a grata surpresa de que Timóteo traz boas notícias para ele. Ele fala assim, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo no nosso meio, trazendo-nos boas notícias sobre a vossa fé e o vosso amor, né? Aquele fundamento que eu falei na primeira pregação do capítulo 1, fé, amor e esperança. A base de uma igreja firme, a base de um cristão firme, fé, amor e esperança. E Timóteo traz essas notícias, mas depois de estar junto com aquele povo, né? Timóteo informa as dificuldades, né, para Paulo e as situações que ele está, mas Paulo está alegre, porque aquela igreja está firme, né? O acampamento do ano passado, eu falo que foi muito bom, né? Porque ele preparou esses jovens e o coração desses jovens que estavam alegres no acampamento para esse acampamento desse ano. E essa alegria, essa união que eles tinham, eles conquistaram lá no outro acampamento, né? E eu espero que o próximo ano seja um acampamento também muito abençoado como foi esse, como tem sido todos, né? Porque é uma trajetória que vocês têm, né? Eu não sei quanto tempo a gente vai estar ainda nesse acampamento, né? Que a gente está ficando um pouco mais velho, né? Não eu, mas os outros, né? Semana passada eu falei que o João Carlos estava meio derrubado, né? Estou aqui com o rio. Pecado, viu? Contra o seu marido. Mas a gente vai ficando mais velho, mas a gente está olhando para vocês, jovens, como o futuro da igreja. Como um Timóteo de 16 a 20 anos, não sei, que vocês possam começar a assumir responsabilidade de ser um irmão mais velho, né? De ser um discipulador. A gente tem uma dificuldade muito grande de uma pessoa que é um discipulador, uma pessoa que é o irmão mais velho, que vai acompanhar, que vai fazer o estudo, que vai se preocupar. Nós temos essa preocupação. Tem aparecido jovens que estão discipulando, que estão maduros para estar junto, né? Para ensinar, para orientar, ensinar na verdade da palavra, né? Para chorar junto, né? Para se alegrar junto. Aqui na 1 Coríntios 12, 26, fala assim, uma coisa que é importante, que sobre as dificuldades a gente tem que falar, vai ter aflição, vai ter dificuldade. Mas as dificuldades, elas têm que nos unir. As dificuldades não podem fazer com que a gente se distancie do Senhor, mas se aproxime do Senhor. E ele fala no 1 Coríntios 12, 26, assim, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele.
E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam, ou todos se alegram, né? Então, esse espírito de estar atento ao próximo, né? De olhar para o próximo, de estar interessado na situação que a pessoa está vivendo, né? De orar para aqueles que estão sofrendo, de estar junto em momentos tanto de alegria como de dor, né? Às vezes a gente na dor, a gente se aproxima um pouco, sim. Às vezes na alegria a gente não fica tão contente que a pessoa está alegre. Isso é um sentimento horrível de inveja, né? É o que fez com que Caim matasse Abel. Ele viu que Deus aprovou a Abel e ele ficou com inveja. Esse sentimento é terrível, que não pode ter no nosso meio. A gente tem que se alegrar quando a pessoa está alegre, mas também sofrer, né? Então o que Paulo percebe é que essa igreja no sofrimento e na tribulação se uniu e manifestou fé. É isso que a gente tem que ter, a união e fé, né? E ele vai passando essa informação, no 8 ele fala assim, porque agora vivemos e se aqui está afirmado no Senhor, pois as ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que regozijássemos por vossa causa, diante do nosso Deus. Então, eu falei, nós estamos alegres porque vocês estão firmes, nós estamos alegres porque vocês estão caminhando, vocês não desistiram, estamos alegres que vocês estão enfrentando os problemas no Senhor. Essa é a alegria, esse é o pedido, né? E é isso que nós, como liderança dessa igreja, desejamos para vocês jovens que vieram do acampamento, mas também para nós como igreja, né? Nós estamos aqui nesse lugar há um tempo e nós queremos uma igreja que tenha esse sentimento, né? Não só pelos jovens, mas pelos mais velhos também, né? Essa questão de se alegrar e sofrer juntos, é isso que faz que a gente caminhe, né? É isso que faz com que a gente entenda que o propósito de Deus está sendo cumprido na nossa vida, né? A gente não desista dos irmãos em momento nenhum. Se há sofrimento, nós estamos juntos. Se há alegria, nós estamos juntos. E a dificuldade que vocês vão passar e que todos nós passamos, né? Que tem um Timóteo na nossa vida, que tem uma pessoa que possa nos ajudar, mas também que eu possa ser um Timóteo na vida de outras pessoas. A ideia, tá, do cristianismo é que você é cuidado, né? E depois você vai cuidar. Mas o grande desafio nosso como cristãos é fazer o que João Batista falou, é necessário que ele cresça e eu diminua. Porque se Jesus crescer na sua vida, então você vai amadurecer muito rápido. Se Jesus crescer na sua vida, você vai caminhar segundo o propósito e a vontade dele, né? E é o que desejo para todos nós como igreja, né? E o ponto importante também da questão da resposta de Paulo para os desafios das pessoas é a questão da oração. A partir do versículo 10, ele fala assim, orando noite e dia, com o máximo de empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé, né? Então ele fala assim, eu estou orando noite e dia, e isso não é mentira, isso não é brincadeira, Paulo orava mesmo. A vida dele de oração era uma vida que nós temos que copiar, né? Ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Vida de oração. Por que ele orava para esse povo? Porque ele amava esse povo. O que movia Paulo era o amor, né? O amor pelas pessoas que ele pregou o evangelho, que nasceram de novo, e ele se preocupava com essas pessoas. Ele não deixava de orar. Ele devia ter ele tinha uma mente brilhante, mas de lembrar de pessoas, de lembrar de nomes. Eu acho tremendo para nós isso. E também um ensino para nós. Quem daqui esquece de orar por um filho? Se você fez isso, meu filho, está feio, né? Quem daqui esquece de orar por um filho? Quem daqui esquece de orar por um irmão? E a gente tem que olhar, quando a gente vai vendo aqueles jovens entrando naquele acampamento, e jovens que às vezes a gente nem conhece direito, a gente começa a identificar, e a gente começa
a orar, né? E perceber, né, que aqueles jovens estão sendo tocados pelo Senhor. E nós temos a responsabilidade de acompanhar esses jovens, de saber como está, né? E Paulo, ele tinha essa questão, ele tinha um cuidado de enviar uma pessoa que era preciosa para ele para estar lá, né? E a oração é a base que fortalece não só a gente que ora, mas também aquelas pessoas que recebem e que nós colocamos diante do Senhor, né? Tem uma frase de uma missionária que ela fala assim: a oração de um justo é mais poderosa que o mais poderoso dos homens. A oração de um justo é mais poderosa do que o mais poderoso dos homens, né? Ah, você acha que o Trump vai fazer alguma coisa por você? Não. Não sei se ele é o mais poderoso, né? Mas a oração de uma pessoa que está diante de Deus, está clamando por Deus, tem poder, né? Não para engrandecer a pessoa, mas para engrandecer o nome de Deus, né? Orar por pequenas coisas, pequenas conquistas, e orar por grandes coisas, né? Pelo que é ordinário, pelo que é extraordinário. A gente aprende a orar e a gente aprende a ver resultados, né? Eu tenho certeza que todos nós aqui que estamos no acampamento, são 16 anos, né? 16 anos, Anderson, de acampamento, a gente tem visto frutos. E aquelas coisas que às vezes nos desagradam no acampamento, que sai do nosso controle, a gente continua orando, porque lá na frente pode se tornar um fruto. A gente nunca pode esquecer de orar e de clamar por coisas que a gente está vivendo, né? Então a oração de Paulo, ele fala: primeiro, eu quero estar com vocês, eu queria estar com vocês. Fala assim, ora, no 11, ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Senhor, nosso Senhor Jesus, Jesus o nosso Senhor, dirija-nos no caminho até vocês. Essa oração, aparentemente, eu não sei, ela não foi cumprida, que Paulo não conseguiu ir até Tessalônica, mas ele orava por isso. Tem oração que a gente faz que não são respondidas conforme a nossa vontade, mas são conforme a vontade de Deus. E pode parecer, mas por que Deus não quis, não permitiu que Paulo fosse até lá? Timóteo foi, mas por que Paulo não foi? Deus sabe. E a alegria de Paulo, e o que ensina também, é que o que é importante na igreja é Cristo, né? Não é Paulo que vai transformar a vida daquelas pessoas, é Cristo. Paulo é modelo, é exemplo, é homem de oração, mas é Cristo que transforma. Então, se você estiver sozinho e o seu irmão na fé não estiver perto de você, Cristo está do seu lado. Eis que estou convosco todos os dias. Amém? Amém. Estou convosco todos os dias. Cristo esteve presente no acampamento, como esteve presente na casa das mães, dos jovens, de nós todos aqui. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. E é Ele que importa. É Ele que é a pessoa mais importante. Mas nós podemos pedir para estar juntos e presentes nos momentos que são importantes, né? E ele pede por uma coisa que é o amor como vínculo, no versículo 12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns pelos outros. Por que isso? Porque quando você ama, você se importa. Porque quando você ama, você está junto no sofrimento. Quando você ama, você está alegre quando a pessoa está alegre. Quando você ama, você manifesta esse amor, né, que Cristo nos ensina a ter, de uma forma edificante. Né? É bom. Sabe por que os jovens, às vezes, eles gostam muito do acampamento? Porque eles se sentem amados. Um abraço que a gente dá num jovem, às vezes, faz tempo que ele não recebe. Nós, como pais, nós falhamos muito porque nós somos muito duros, muitas vezes. A gente só quer o resultado por causa da obediência à nossa vida, ao nosso propósito, mas a gente não acolhe com amor, mesmo quando há pecado, mesmo quando há o erro. Abraça, fala assim, olha, você errou, você vai pagar as consequências dessa coisa, mas eu estou aqui, né?
Foi o que Jesus fez com Pedro, né? Pedro, tu me amas? Né? Pedro, tu me amas? Ah, o Senhor sabe todas as coisas. Né? Então, o amor é o vínculo, ele fala que o amor uns aos outros, como também nós convosco. Que vocês tenham um amor entre vocês, como vocês sabem que nós o amamos. Nós amamos vocês, nós estamos ali por amor a vocês. Nenhum interesse nós tínhamos, ele fala no capítulo 2, não tínhamos interesse nenhum, financeiro, nada. Nosso interesse é porque nós amamos vocês. Nosso interesse para que vocês cresçam é porque nós amamos vocês. E o amor faz a diferença. O resultado do amor, ele fala no 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Né? Algumas versões falam irrepreensível. Coração forte, irrepreensível e santo. Né? Essa questão. E ele termina, né? Assim, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Você sabe que o capítulo 1 ele termina com a esperança da vinda de Cristo. No capítulo 2 ele termina com a vinda do Senhor Jesus. E no capítulo 3 ele termina com a vinda do Senhor Jesus. Fé, amor e esperança. Paulo fala isso muito claramente com a igreja. E a oração que ele faz, né, terminando com isso, é que a gente não perca a esperança, não perca em vista Cristo. Como o Júlio falou ontem, né? Não perca de vista Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa direção, Ele é tudo para nós. Amém? E tem que ser tudo para nós. Não tem como. Não tem como você jovem, você mais velho, caminhar sem Cristo. Por isso que ele fala, sem mim nada podeis fazer. Né? Eu sou videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que estiver ligado em mim dará muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Esse foi o tema do acampamento. Né? E não é só para os jovens, é para nós como adultos, como pais, como líderes. Sem mim nada podeis fazer. A nossa dependência de Jesus tem que ser total e plena, né? Em todos os momentos. E aí a gente vai ter a visão como Paulo tinha, né? Paulo tinha uma visão da igreja, das pessoas da igreja, ele lembrava cada pessoa, cada detalhe, né? E o cuidado e a preocupação dele e a ação dele, né? E é interessante assim que a gente sabe que Deus está agindo, mas nós temos que agir também, né? A minha mãe fala assim, você não é só oração, tem que ser ação também. Ela fala isso pra gente, e é verdade, né? Orar e agir, orar e agir. Paulo orava e agia, segundo a vontade de Deus. Amém? Então, o que a gente pode tirar desse texto e de tudo, né? Primeiro, que a gente precisa ter um sentimento de família, né? E nós temos que estar dispostos a ser o irmão mais velho, aquele que vai discipular, que vai cuidar, né? Eu espero que entre nós aqui se levante pessoas e fale assim, eu quero uma pessoa para me discipular. Eis-me aqui, Senhor, né? Uma pessoa para me acompanhar. Eu vou estar orando para essa pessoa que foi no acampamento. Eu vou estar orando. Eu vou estar disposto a estar junto com ele, caminhando com ele. Não precisa pegar um grupo, não. Pega uma pessoa só. Se você é o mais velho dentro da igreja, né, e você foi cuidado, né, você possa ter a disponibilidade de cuidar. Então, olhe para as pessoas. Por isso que a gente tem um livrinho de discipulado. Por isso que tem pessoas que vêm de outra igreja e fazem um livrinho para conhecer o material. Não é porque você precisa, talvez você tenha até um entendimento bíblico melhor que a pessoa que vai estar trabalhando com você. Mas você vai conhecer o material para você acompanhar uma pessoa nova na fé. Você vai conhecer o nosso processo, como nós como igreja agimos. Porque nós temos uma proposta de igreja de relacionamento.
relacionamento ele é mais trabalhoso, né? Eu sei que relacionamento é trabalhoso porque a gente podia ter um grupo de jovens muito grande. Uma vez uma pessoa falou para mim: pastor, você quer ter bastante jovem na igreja? Pega aquelas luzes, sabe aquelas coisas de luz que fica, eu não sei nem, é estroboscópica, fala? Aquela luz, faz um culto mais escuro, aquela luz e tudo, e faz uma festa, né? Mas nós decidimos trabalhar em igreja de relacionamento, de conhecimento da palavra. Isso dá mais trabalho, dá trabalho. Mas isso tem frutos que são realmente frutos verdadeiros. A pessoa não vem por empolgação, mas ela vem por amor ao Senhor, né? E é a nossa proposta. Conhecimento do Senhor, amar o Senhor e caminhar com o Senhor. E caminhar juntos, como corpo, né? Paulo, tudo que ele está falando aqui, ele fala muito sobre fé, mas ele fala sobre estar juntos como corpo. Eu estou com vocês, né? Nós temos que nos alegrar com os irmãos. Nos alegrar, né? Eu estou muito contente com o resultado do acampamento, mas eu já fui alegre para o acampamento, né? Não fui, não, eu já fui alegre para o acampamento, porque o acampamento sempre faz muito bem para mim. Mesmo quando tem luta, me faz bem o acampamento. E quando eu vejo um jovem sair lá alegre, né, radiante, com os olhos brilhando pelo Senhor, isso me alegra muito. E quando eu vejo a igreja feliz com o resultado, também me alegra muito, né? E temos que transbordar de amor uns pelos outros. Uns pelos outros. Transbordar, né? O que Paulo fala aqui, ele fala assim: o Senhor vos faça crescer e aumentar. Algumas versões é transbordar. Crescer e aumentar o amor. O amor é algo que tem a possibilidade de aumentar, viu, irmãos? Eu já amo o suficiente. Não, você pode aumentar, porque Jesus, compara o seu amor com o de Jesus. Como que Jesus amava? Nós nunca vamos atingir o nível de Jesus, de amor de Jesus. Nunca, nunca, nunca. Mas nós podemos aumentar esse amor, chegar mais próximo, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E o amor, ele é que produz justiça. A justiça só é feita de forma melhor quando o amor está operando. Por isso que Deus é justo, perfeito, bom, né? Então, essa oração. Eu vou ler o final de novo e você abaixa a sua cabeça e coloca como se fosse uma oração sua. Deus está fazendo uma oração por você, tá? Ele fala assim: eu vou desde o 10 orando noite e dia com o máximo de empenho, que a gente possa fazer isso, orar noite e dia com o máximo de empenho, para estar juntos, para caminhar juntos, né? Oro no nosso Deus e Pai e Senhor Jesus Cristo, dirige o caminho entre vocês, é um pedido de Paulo, né? E depois ele fala: e o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor uns para com os outros. Seja um pedido seu. Senhor, me aumenta o amor pelos irmãos. Mesmo aqueles que eu não tenho tanta intimidade, que passou eu tenho indo da igreja e essa pessoa não tem tanta proximidade comigo, mas que eu possa aumentar o meu amor por ela, né? E para com todas as pessoas, como também para convosco, né? Ele fala, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Que você possa buscar santidade no Senhor, caminhar com o Senhor para ser santo, isento de culpa na presença de Deus. Essa é a oração, até que Ele venha. Amém? Vamos orar então? Okay. Vamos ficar de pé, vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós colocamos diante do Senhor um evento que nós tínhamos e tantos jovens foram edificados pelo Senhor e alguns daqueles jovens que foram para o acampamento foram tocados pelo Senhor, com certeza, e alguns se renderam ao Senhor
E eu clamo, Deus, pela vida de cada jovem que foi lá, que possa se fortalecer no conhecimento do Senhor. Que nós, como igreja, possamos, Deus, estar junto com eles, caminhando junto com eles, sendo usados pelo Senhor como instrumento, como Timóteo foi, como Paulo foi. Que nós, Deus, como líderes dessa igreja, possamos estar junto com esses jovens, caminhando com eles. Cada pessoa que está aqui nessa igreja, Deus, nessa manhã, possa ser tocada pelo Senhor, pela Tua Palavra, e se dispor, Deus, a caminhar junto, orar com jovens e velhos, e mais velhos, e disposto a servir ao Senhor com alegria, no discipulado, no conhecimento, e que a gente possa se alegrar com aqueles que estão alegres, e também sofrer junto com as pessoas que estão sofrendo, porque essa é a Tua vontade em Cristo. Em nome de Jesus. Amém.